ti, Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, que bênção. Quero nesse momento convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. E nesses dias nós estamos refletindo, meditando sobre os vários encontros onde Jesus, ao estar com estas pessoas, elas são confrontadas, desafiadas, e é a oportunidade ímpar, singular, né? Na experiência com Cristo na vida de cada um. E é importante que nós todos, ao nos encontrarmos com Cristo, possamos também aproveitar essa grande oportunidade que nós temos em Jesus. E hoje nós vamos meditar neste tempo, naquele momento em que Jesus está e ele se encontra mais uma vez com uma mulher, aliás, é levado até ele, uma mulher que é pega em adultério, e Jesus, mais uma vez, com o teu amor, com a tua graça, ele corresponde à necessidade daqueles que buscam e se entregam a ele de coração e em espírito de verdade. João, capítulo 8, versículo 1 a 11, diz o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa ministrar sobre nós, através do teu Espírito, iluminando-nos através do conhecimento, do entendimento, mas também nos fortalecendo e encorajando-nos para que possamos viver, praticar tudo o que está escrito neste livro, Deus, e assim possamos glorificar, adorar e exaltar o teu nome através da nossa conduta, através da nossa experiência de viver, Pai. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse encontro é mais um dos encontros onde Jesus ele nos convida para que nós possamos olhar aqui no espelho da vida, no espelho da nossa própria existência. E é interessante porque é nesse momento, quando nós estamos com Jesus, quando nos envolvemos nesta experiência de se encontrar com o Mestre, é que nós somos, de fato, confrontados, desafiados a olharmos para nós mesmos e a encararmos de frente aquilo que realmente somos. E quando nós encaramos aquilo que realmente somos, nós somos desafiados pelo Mestre Jesus a continuar a nossa caminhada, não mais como estávamos, mas transformados pelo poder da sua palavra, que nos tira do pecado, nos tira da miséria da experiência de vida e nos leva para uma experiência abundante, de uma vida plena, de uma vida que faz sentido para a nossa existência. E mais uma vez esse encontro nos leva a pensar sobre isso.
Durante esse texto aqui, durante essa meditação, eu gostaria de convidar você a prestar muita atenção nas atitudes de alguns personagens aqui, os escribas, os fariseus, a mulher, Jesus, como que eles mudam a nossa conduta, a nossa experiência. E é interessante porque o Evangelho de João, ele não foi escrito de uma só vez. O Evangelho de João, ele foi crescendo lentamente. A cada momento da história, quando João começa a escrever este livro, esses relatos a respeito da pessoa de Jesus, a cada ano, a cada momento, os cristãos aqui, eles iam lembrando e acrescentando outros episódios a respeito da vida de Jesus. E um destes acréscimos é esse episódio da mulher que estava para ser apedrejada. E é interessante porque pouco antes, Jesus ele havia declarado algo muito profundo. Quando você olha o capítulo 7, versículo 37, Jesus ele tinha dito: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí quando você olha para essa realidade, para esse contexto, você percebe que isso aqui criou uma grande confusão, e houve muita discussão aqui em torno dessa fala de Jesus. E aí quando nós olhamos para o texto onde nós estamos meditando, lá no capítulo 8, no versículo 12, Jesus ele vai novamente declarar algo muito profundo. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. E que mais uma vez provoca uma discussão, um momento muito tenso ali diante das pessoas. Mas é interessante nós entendermos que entre esta declaração, quando Jesus diz que ele é a água, e ele é aquele que mata a sede de todos aqueles que vêm a ele, e após esse momento, quando Jesus diz que ele é luz, o texto, na verdade, está dizendo que entre a nossa história e o nosso momento de encontro com Jesus, nós somos surpreendidos com a experiência de sermos iluminados e saciados por esse Deus que pode mudar a nossa história de vida. E aí quando nós vamos para o texto em questão, no versículo 1 e 2, do capítulo 8 que nós estamos refletindo, nós percebemos que depois dessa discussão toda, Jesus e aquela multidão que estava com eles, cada um vai para a sua casa. Mas o texto vai dizer que Jesus não. Jesus ele não tinha uma casa em Jerusalém. E uma das coisas que Jesus faz nesse exato momento é ir para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras havia um horto, onde Jesus ele costumava ali passar as noites em oração. Eu não sei porque as pessoas talvez não tenham convidado Jesus para estar nas suas casas, eu não sei porquê, mas eu quero acreditar também que Jesus nem sequer teria ido. Eu acho que Jesus propositalmente, ele vai para esse monte, porque Jesus ele tinha esse costume, esse hábito de estar na presença de Deus. Jesus tinha esse hábito de orar, Jesus tinha esse hábito de se fortalecer diante da experiência com Deus. E é tão bom, irmãos, quando a gente entende o nosso propósito, a nossa missão, e nós investimos o nosso tempo totalmente na presença de Deus. Jesus não tinha tempo para ficar assistindo Netflix, Jesus não tinha tempo para ficar assistindo televisão, um filmezinho, ainda que seja bom de vez em quando, mas Jesus ele investia todo o seu tempo, toda a sua energia ao propósito daquilo para qual ele havia sido chamado. E no dia seguinte, o texto vai dizer que antes do nascer do sol, Jesus ele já estava no templo, e junto com Jesus se achegava uma multidão, várias pessoas que gostariam e queriam escutar a Jesus e ouvir os seus ensinamentos. E ali sentado no chão, aquelas pessoas, elas estavam envolvidas com aquilo que Jesus ensinava para elas. Era interessante porque as pessoas elas não tinham preguiça, elas não viam obstáculos, elas não viam motivo para não estar com Jesus. Aqui eu abro um parênteses para que nós possamos refletir sobre isso. Quanto tempo, quantos momentos, qual é a nossa prioridade quando nós estamos diante
da presença do nosso Senhor. Jesus, ele tem nos convocado, ele tem nos alertado para essa necessidade. Quando eu olho para essa situação que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de distanciamento físico e pessoal, quando eu vejo esse momento, eu quero entender, meu querido, que esse é um tempo para que a gente possa se aproximar ainda mais de Deus. Não é um momento para que a gente fique ocioso, não é um momento para que a gente deite no sofá e ali ficamos o tempo todo, mas é um tempo em que nós temos a oportunidade de nos aproximarmos com mais intensidade da presença do nosso Deus. E quando você olha para esse texto, as pessoas faziam isso, e faziam isso inclusive de madrugada. Não havia tempo ruim para que elas experimentassem a experiência de estar aos pés de Cristo e aprendendo sobre Ele. Mas o texto não para por aí. É importante nós refletirmos aqui que nos versos 3 até o verso 6, enquanto que Jesus, ele estava ali no templo, orando, ensinando as pessoas, de repente, chega ali alguns escribas e fariseus, e eles trazem consigo uma mulher que havia sido pega em adultério. Quando eu olho para essa cena aqui, eu fico um pouco surpreso com tudo isso. Porque enquanto que Jesus passou a sua madrugada orando, buscando a Deus, os escribas e fariseus, eles passaram a madrugada maquinando uma maneira de trair Jesus, de fazer uma cilada contra Jesus. Porque para a gente trazer alguém em flagrante, nós precisamos ficar em vigília, nós precisamos ficar de olho, nós precisamos investir tempo vigiando o que aquela pessoa está fazendo. É por isso que o nosso tempo nesse momento não é para ser ocioso. Há um ditado muito conhecido que vai dizer que mente vazia, oficina do diabo. Por isso que você deve aproveitar essa oportunidade, quando você está isolado do mundo, mas não isolado de Deus, quando você está distante das pessoas, mas não separado socialmente delas, você deve investir tempo com a sua experiência com Deus. Você deve investir tempo na presença de Deus. E o texto vai dizer que esses homens que maquinavam a maldade, eles trouxeram essa mulher e a colocaram ali no meio da roda, de pé, diante de toda aquela multidão e de Jesus. Irmãos, esse é um momento de muita humilhação, porque essa mulher é posta de pé aqui para ser humilhada e para ser usada como objeto, como uma isca para ser armadilha contra Jesus. E isso não é de agora e nunca foi somente nesse momento, sempre foi ao longo da história assim. Mulheres sendo apenas objetos de consumo, para o prazer e o trabalho escravos. E não existe nada pior na vida do que sentir-se apenas uma pessoa usada. Não existe nada pior na nossa existência do que nós nos sentirmos apenas um objeto, apenas como um copo descartável, onde as pessoas usam, elas não necessitam mais, jogam fora, e se precisar, buscam outro. É assim que muitas vezes essas mulheres, no contexto da palavra de Deus, se sentiam um simples e único objeto. E o que Deus quer para você e o que Deus quer para nós é que a gente receba dele uma certa dignidade na história da nossa vida. E o pior de tudo isso não é apenas quando a gente se sente usado ou usada, é quando isso é feito de uma maneira injusta, é quando isso é causado sobre as nossas vidas injustamente, porque quando você olha para os versículos 4 e 5, você vai perceber, mestre, esta mulher, ela foi surpreendida em ato de adultério, e na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Esses homens aqui, eles estavam, na verdade, baseando a sua atitude totalmente conforme a lei de Levítico. Quando você lê
Levítico, no capítulo 20, versículo 10, você vai notar que a lei ali, ela dizia, se um homem cometer contra uma mulher adultério, com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Quando eu olho para essa cena aqui, irmãos, você percebe claramente que não havia aqui nenhuma justiça na atitude desses homens. Esses homens aqui, esses fariseus, esses mestres da lei, eles não estavam nem um pouco preocupados com essa mulher. Não havia no coração deles o desejo da restauração ou de um julgamento justo diante dessa situação. O que estava de fato em jogo era, na verdade, pegar Jesus numa cilada. Havia diante deles o desejo de que Jesus fosse pego. Tanto é que quando você olha para o versículo 10, fica nítido que a lei exigia que ambos fossem apedrejados, homem e mulher. E eu te pergunto, cadê o homem dessa história? Por que eles não trouxeram um homem nessa cena? Porque além de sermos muitas vezes usadas, é que muitas vezes nós também somos, de fato, tratados dessa maneira, de maneira injusta. Por isso que eles perguntam para Jesus, no versículo 5, o que é que o Senhor diz a respeito disso? Essa pergunta é uma cilada, essa pergunta é uma armadilha, porque se Jesus... Presta atenção, se Jesus dissessem para eles, olha, aplique a lei. No momento que Jesus dissesse isso, ele não seria reconhecido como um homem bom. E certamente eles acusariam Jesus de matar aquela mulher injustamente. Mas se Jesus também dissesse, olha, não matem, vocês não devem matar essa mulher, provavelmente eles diriam, bom, Jesus não observa a lei. Ele não é um observador, ele não é alguém que respeita a nossa lei. É por isso que, sob uma aparência da fidelidade de Deus, eles manipulam a lei, e eles usam essa lei, e usam também essa mulher, na verdade, para acusar Jesus. E não existe coisa pior quando a gente usa o nome de Deus, ou o nosso relacionamento com Deus, para oprimir ou para julgar injustamente alguém no nosso contexto. Eu me preocupo muitas vezes quando as pessoas usam o nome de Deus para fazer aquilo que possa beneficiar as suas próprias vontades. E o que Jesus está dizendo para nós aqui nesse texto é isso. A cena aqui, por trás de toda essa história, é que nós devemos tomar cuidado com a maneira como nós representamos Deus na história da nossa vida. Por trás aqui das perguntas desses escribas, desses fariseus, encontra-se uma intenção de comprovar ou não o fato de Jesus ser amigo de publicanos e pecadores, porque eles achavam isso um escândalo. E o que eles queriam, na verdade, era realmente acabar com a vida de Jesus. Mas Jesus, ele tem uma reação fantástica. Jesus, ele age de uma maneira soberana, de uma forma muito sábia. Quando nós vamos para o versículo 6, Jesus, ele inclina-se e começa a escrever no chão com o dedo. Jesus, ele evita aqui responder à pergunta desses caras diretamente. Parece que Jesus aqui, ele está num beco sem saída, né? Quando a gente olha para isso aqui, e agora? O que Jesus vai fazer? Só que não. Jesus não é alguém que não sabe o que está fazendo. Jesus é alguém que sabe o que está fazendo. Jesus, ele não se apavora. Jesus não perde o controle. Porque o ato de escrever no chão, quando a gente olha para essa cena aqui, não tem a ver com apenas escrever ou desenhar algo.
As pessoas ficam questionando o que será que Jesus escreveu, o que será que Jesus desenhou ali, o que ele fez. A grande ação disso aqui não está simplesmente no dedo que ele coloca no chão. Mas quando Jesus ele abaixa, ele inclina a sua cabeça, é porque Jesus ele não se perturba com a atitude desonesta e injusta desses homens. Pelo contrário, Jesus ele não está solidarizando-se com a atitude dessas pessoas, com os acusadores. Pelo contrário. É por isso que eles ficam aqui descontrolados. Você nota isso aqui no versículo 7, porque eles insistem que Jesus dê uma resposta. Eles queriam uma resposta. Então Jesus, como um grande sábio, como um grande homem de Deus, Jesus ele vai dar uma resposta fundamental e marcante na história da vida daqueles homens e daquela mulher que se encontrava de pé em meio àquela roda. E ele diz: se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. E o texto diz que Jesus ele volta a se inclinar, insistindo com a sua imperturbilidade e a sua dessolidarização com a atitude daqueles homens. É como se Jesus dissesse assim: bom, agora vocês precisam refletir de fato quem é que não está cumprindo realmente a lei. Jesus aqui, ele provoca uma reação na consciência daqueles homens. E todas as vezes que nós estamos diante de Jesus, todas as vezes que nós nos deparamos com Cristo, na nossa experiência de caminhada, por mais que nós queiramos justificar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, o Espírito de Deus sempre vai nos trazer consciência de que nós estamos errados diante daquilo que nós estamos fazendo. E é isso que Jesus ele faz com esses rapazes. Ao invés de Jesus permitir que eles coloquem a luz da lei em cima da mulher para poder condená-la, Jesus pede que esses homens examinem-se a si mesmos à luz da própria lei, a lei que eles usaram injustamente para acusar aquela mulher. Eu não estou dizendo que essa mulher não tinha responsabilidade sobre sua atitude, mas ela não tinha responsabilidade sozinha. Mas ao mesmo tempo eu estou trazendo a nós a reflexão de que a intenção desses homens era uma má intenção. E que muitas vezes nós justificamos nossos pecados, achando que justificá-los vai nos tornar limpos ou puros diante do Senhor. Só que não. Isso é impossível. É por isso que Jesus ele desmantela aqui os seus adversários. A Bíblia vai dizer nesse texto que no versículo 9, quando eles ouviram essas palavras de Jesus, foram saindo um de cada vez. E o texto vai dizer que isso começa pelos mais velhos. Você percebe que os anciões são os primeiros que desistem da chance de arremessar pedras, ou seja, os sábios, aqueles que deveriam julgar com retidão e sabedoria essa grande injustiça contra essa mulher. Isso me faz pensar que sabedoria não tem a ver com idade, e nem tolice, porque existem muitos idosos que não têm sabedoria nenhuma. É por isso que a Bíblia vai afirmar que o princípio da sabedoria é Deus. E que ser sábio diante de Deus envolve uma experiência com Ele, e somente nele. Porque a sabedoria que nós possuímos, seja você mais novo, mais velho, é a sabedoria que vem de Deus na nossa experiência com esse Deus.
E o que Jesus está dizendo aqui, quando essa cena é narrada, é que nós precisamos estar atentos a isso. Porque o texto vai dizer que em seguida também os fariseus e os escribas, aqueles que tinham a responsabilidade da relação das pessoas com Deus, saem e se retiram envergonhados da sua atitude. Por isso que a resposta de Jesus desarma-os. A resposta de Jesus tira-os da sua acomodação, da sua falha, e traz consciência a eles. Porque se existe alguém que poderia tacar a única pedra e ser o primeiro a arremessar essa pedra nessa mulher, seria Jesus. Mas Jesus não faz isso. Por isso que nós precisamos ter esse encontro com Cristo. Nesse momento, a cena mostra que agora está só Jesus e essa mulher. E é interessante porque essa mulher agora está de pé novamente diante de Jesus, mas ela não está de pé aqui para ser acusada e julgada por Jesus, mas ela tem agora a oportunidade em que, na presença de Jesus, poder experimentar uma nova vida na sua experiência. Talvez essa história ela poderia até terminar aqui, e assim. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, é interessante porque nós temos a oportunidade de novos recomeços. Nós temos a oportunidade de reiniciar um novo ciclo. E é isso que Jesus está fazendo na história dessa mulher. Quando Jesus pergunta, mulher, onde estão eles? Cadê aqueles que te acusavam? E essa pergunta aqui poderia soar de forma irônica, mas Jesus não está sendo irônico. O que Jesus está fazendo é abrindo um diálogo. Jesus está se envolvendo numa relação profunda e intensa com essa mulher. Jesus está facilitando a conversa. E quando Jesus facilita a conversa com a gente, é Jesus nos dando a oportunidade de, junto a Ele, experimentarmos uma renovação na nossa vida. Por isso que a resposta aqui ao mestre prova que há um arrependimento e uma confissão sincera do coração dessa mulher. Porque quando ela diz, ninguém, Senhor, quando ela afirma Senhor, ela não só está reconhecendo quem é Jesus na sua nova experiência de viver, mas ela está dizendo, eu me arrependo da minha condição em que estou, para que nesta nova condição que o Senhor me proporciona, eu possa experimentar um renovo, uma vida nova. Porque Jesus é aquele que não tem pecado, Jesus é aquele que quer nos mostrar que há possibilidade de uma vida sem pecado. É por isso que Jesus, ele não atira essa pedra, porque Jesus não veio para nos julgar do pecado, mas ele veio para nos resgatar do pecado, e é isso que ele quer fazer na sua história hoje. É por isso que Jesus diz para ela, eu também não a condeno. Porque a misericórdia de Deus se faz presente através de Jesus, que não veio julgar, mas que veio nos salvar. E para essa experiência acontecer na nossa vida, Jesus deixa claro a sua missão, quando ele vai dizer para essa mulher uma palavra de libertação. Ele diz, agora vai. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos a possibilidade de sermos libertos. E não é a liberdade conforme o mundo nos mostra e nos ensina, mas é a liberdade da possibilidade de sermos agora protagonistas da nossa história com Deus. É a liberdade que nós temos no Senhor de podermos fazer as escolhas, de podermos decidir. É por isso que Jesus possibilita a essa mulher um novo começo, um novo caminho, quando ele diz, vá. Mas para que essa nova vida possa acontecer, Jesus também exorta essa mulher dizendo, e abandone a sua vida de pecado. Vá, mas não peques mais.
Não voltes a pecar. Jesus aceita o pecador, mas também ajuda-o a prosseguir para essa nova experiência de vida. E é isso que Jesus quer proporcionar a você e a mim nesta noite. Jesus, ele quer ter um encontro onde as nossas vidas são transformadas para a glória de Deus. É por isso que há duas aplicações importantes nesse texto, e eu quero concluir dizendo isso. Jesus está dizendo primeiro para nós que somos confrontados com o nosso legalismo, que nos possibilita a discriminação injusta às pessoas que são pecadores, que não nos permite aceitar a vida dessas pessoas, como esses fariseus, como esses escribas, mestres da lei. A primeira mensagem é para nós que somos desmantelados por Jesus, que elimina a nossa arrogância, a nossa ignorância, a nossa intransigência com relação ao outro e aos seus erros, às suas falhas, aos seus pecados. Nós não somos chamados para julgar as pessoas diante das suas dificuldades, mas nós somos chamados por Deus para que através dessa nova experiência de viver, possamos nos dar as mãos e um ao outro se ajudar. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 3,6, que Deus, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, porque o texto diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que num primeiro momento essa palavra é para nós, que vivemos essa hipocrisia, essa falsidade, essa ilusão de acharmos que somos o que somos só porque nós temos uma crença ou uma religião, quando Jesus é muito mais que isso na nossa experiência de vida, e que Ele traga consciência como trouxe a esses homens que estavam julgando essas mulheres. Mas num segundo momento também, a misericórdia é manifestada em Jesus Cristo, que vai criar novos caminhos para as pessoas. A exemplo do próprio Cristo, nós precisamos viver isso na prática. Porque quando Jesus vai dizer para essa mulher, agora vá e abandone a sua vida de pecado, Jesus, ele está nos abrindo um leque de oportunidades para reescrevermos a nossa história. Nós não precisamos ser reféns do pecado, nós não precisamos ser reféns da nossa vida indigna, da nossa miserabilidade. Nós não precisamos ficar à mercê dessas coisas, da nossa queda, do nosso tropeço, do nosso fracasso, do nosso desamparo, da nossa marginalidade, do nosso momento de opressão, de sofrimento. Porque quando Jesus diz para essa mulher, vá, é como se Jesus dissesse, você tem uma nova oportunidade, você tem um novo recomeço, mas vai e não peques mais. Levante a sua cabeça e siga em frente, caminhe, porque no caminho com Cristo, nós temos a oportunidade de uma vida nova, renovada, transformada, restaurada e salva pelo sangue de Jesus, que nos redime de todo pecado. É nele que nós somos justificados, é nele que nós somos transformados, redimidos, santificados. Por isso que quando nós nos encontramos com Jesus, nós não conseguimos nos manter como estávamos, porque Jesus, Ele mexe com a gente e nos tira, e nos traz, e nos coloca de pé na sua presença e diz, agora vai, mas vai e não peques mais. Esse é o convite que eu quero fazer para você nessa noite. Jesus, Ele está dizendo ao seu coração, e Ele está convidando você, para que você tenha de fato um encontro com Ele, para que você experimente, junto a Ele, a oportunidade de uma nova vida. Mas você precisa se render a Jesus.
Você precisa se render, você precisa se curvar, você precisa reconhecer como fez essa mulher, na atitude de dizer, ninguém, Senhor. Ela está dizendo, Senhor, eu reconheço em Ti a oportunidade de uma nova vida. Mas também na atitude desses homens que tomam consciência do gesto que eles estão cometendo. Mas é necessário que você se renda, que você se coloque à disposição de Deus, para que Ele possa mudar a história da sua vida. Por isso, nesta noite eu convido você aí, para que você entregue a sua vida a Jesus, e que nesse encontro com Jesus, você tenha a oportunidade de experimentar uma nova vida. Renda-se a Deus e entregue o seu coração a Ele. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz.